Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente está de volta aqui à cabine do 737 para falar de Single Engine Taxi. Single Engine Taxi consiste em taxiar do terminal para a pista utilizando apenas um motor, ou o contrário, taxiar da pista até o pátio utilizando apenas um motor. Esse procedimento ele é chamado de Single Engine Taxi Out, quando é feito deixando o terminal rumo à pista para decolagem. E ele é chamado de Single Engine Taxi In após o pouso, quando taxiamos da pista até o gate utilizando apenas um motor. O Single Engine é um procedimento muito comum e adotado por praticamente todas as companhias aéreas, pois a médio e longo prazo garante uma boa economia de combustível e até de dinheiro ao longo de um dia, de uma semana, de um mês e de um ano. Esse procedimento ele pode ser realizado com a pista seca ou molhada, com chuva ou com tempo limpo. O primeiro que a gente vai ver será o Single Engine Taxi Out. A gente está aqui em Guarulhos, no gate 210, e a gente vai fazer o pushback normalmente e acionar o motor número 2 normalmente. Tranquilo? A pista em uso agora é a 28 da direita, então a gente pode esperar um longo táxi até lá. Então a gente vai fazer esse Single Engine, tranquilo? Se vocês quiserem adicionar um pouco mais de realismo à simulação, não é permitido fazer o Single Engine Taxi Out caso os motores tenham ficado mais de 3 horas cortados. E também, em alguns casos, a Gol evita fazer o Single Engine Taxi Out quando a aeronave está muito pesada. Por exemplo, nos voos para os Estados Unidos, Punta Cana, Bogotá e etc. A primeira coisa que a gente tem que verificar é se no gate que a gente está, no aeroporto que a gente está e da pista que a gente vai decolar, se a companhia permite o Single Engine Taxi Out. Isso você pode verificar no Airport Briefing. E eu vou deixar aí na tela a parte do Airport Briefing aqui de Guarulhos, da Gol, que nos indica que taxiando para a pista 28 da direita, está verdinho, ou seja, está permitido o Single Engine Taxi Out para lá. Então a gente sabe que tudo certo fazer, tranquilo? E como eu falei, a gente vai fazer o pushback e acionamento do motor número 2 normalmente, lembrando que o procedimento que eu vou mostrar aqui, eu estou no Papa Romeo Golf Eco, um 737-800, mas ele serve para fazer igualzinho no 700 e no Max, tá? É o mesmo procedimento, o Single Engine igual em toda a frota da Gol, tranquilo? E vamos lá, a gente está aqui no gate completamente pronto para o pushback e acionamento. O GSX já está me implorando aqui para tirar o parking brake e vamos lá. A gente está com a PO na barra, beleza? E aqui a PO bleed ligada, já passou os 2 minutos, liguei a PO bleed e as duas PECs em alto e a isolation aberta. Então a gente está fornecendo ar condicionado lá para os passageiros e aqui para o cockpit, tranquilo? Então vou iniciar aqui o pushback e acionamento, vou tirar o parking brake e ele vai iniciar o pushback e acionamento na Yankee 2 Eco. E a gente vai acionar só o motor número 2, normalmente como a gente faria num voo normal sem o Single Engine. Tranquilo? E aí vamos supor que agora a equipe de solo liberou para a gente acionar o motor número 2. Eu vou utilizar essa câmera aqui para ficar mais fácil vocês perceberem o que eu estou fazendo em cada switch, tranquilo? Nesse momento a gente não vai conseguir ligar o motor, porque a gente está com a PEC em alto. Nas bleeds eu não vou mexer, porque elas precisam ficar em on para que eu ligue o motor. Eu vou tirar a PEC da esquerda, vou desligar a PEC da esquerda e vou desligar a PEC da direita. Assim, e a isolation aberta. Dessa maneira, a gente passa aqui o Engine Start Switch do motor número 2 para GRD. E eu vou ligar o cronômetro para marcar 2 minutos, que é o tempo máximo que aquele switch pode passar em GRD. Tranquilo? E a gente monitora aqui os 25% no N2. 23, 24, 25 passa para idle e eu vou ligar aqui o clock do outro lado para marcar 15 segundos para a IGT subir. Se não subir, a gente teve uma wet start. Tudo isso, pessoal, que eu estou explicando aqui, eu expliquei
no vídeo, vou tentar deixar ele aí na tela, o vídeo de toda a preparação do cockpit subida até o nível 100. Tranquilo? Parking brake para já. Foi. Quando ele bater 56%, vai dar o starter cutout. Ó o barulho. Aí, ó. Esse switch aqui voltou para off. Já vou tirar aqui o clock do outro lado lá. E desse daqui também. E aí é isso, pessoal. A gente acionou o motor número 2. Tá? Vou dar aqui o flap de decolagem. Como vocês podem ver, o flap Uno. A Gol, pessoal, sempre recomenda a decolagem com o menor flap possível. Mesmo que isso implique numa temperatura assumida menor ou em não ter derrete. Como vocês podem ver aqui no tablet da PMDG, eu escravizei o flap Uno, porque eu quero que ele me dê uma decolagem com flap Uno. Se eu deixar assim ótimo aqui, ó, ele já me daria flap 5. Eu não quero decolar com flap 5, porque eu consigo decolar com flap Uno. Vou decolar com flap 5 e toga? Eu não, vou decolar com flap Uno e 24K. É o que eu quero, 474853, 474853. Tá? Então sempre que possível menor flap Uno. Ah, não consegui com flap Uno. Então beleza, tenta com flap 5. Ah, com 5 não foi, então tenta com 10. Então é assim. E pro pouso sempre que for possível flap 30 também. Tranquilo? Aí beleza, a gente já acionou o motor número 2 e já demos o flap Uno, já está com a green light ali. Vamos pro overhead. O que a gente vai fazer? A gente vai passar o gerador do motor que a gente ligou para a barra, tá? A left pack, aqui seria em sentido anti-horário, aqui seria em sentido horário, né? Só que a gente não vai mexer nas bleeds, elas vão continuar ligadas, então já vem para a pack logo. A pack da esquerda vem para alto, foi? A isolation a gente pode fechar e a pack da direita vem para alto também. Então dessa forma, o que a gente tem agora? A gente tem um motor, percebam o barulho do ar-condicionado. A gente tem o motor número 2 que foi acionado, tá? Então ele está ligado. E a nossa bleed do motor número 2 está ligado. Então percebam aqui o desenho aqui que existe nesse painel pneumático, né? O painel de ar-condicionado, tanto faz. Que aqui a bleed do motor 2 ela alimenta a pack da direita, que é o que está acontecendo agora. Então, por esse duto aqui a gente tem ar que está vindo do motor número 2 e está chegando na pack da direita. Isso aqui está fornecendo ar-condicionado para as duas cabines de passageiro. Do outro lado, a nossa bleed do motor número 1 está ligada, mas o motor está desligado. Então você não tem ar chegando por ali pelo motor. O que está acontecendo? A APU está ligada, então o ar da APU... porque a APU bleed também está ligada, então você tem o ar da APU alimentando aqui a pack da esquerda. Então do lado esquerdo você tem o ar da APU passando aqui pelo duto e chegando na pack da esquerda, então tem ar condicionado chegando aqui no cockpit também. E do outro lado, os dois lados estão isolados, né? Você está com a isolation fechada, e do outro lado você tem o ar chegando pelo motor número 2, tá? E aí é isso, essa é a nossa situação atual. Então pessoal, prestem bem atenção nisso. Nesse momento a gente está com a APU ligada e com a bleed da APU ligada. E a gente está com o motor número 1 desligado, mas com a bleed do motor número 1 ligado. Então nesse duto aqui, a única coisa que a gente tem passando aqui é o ar que sai da APU, passa pelo duto e chega na pack da esquerda. Não tem nada saindo do motor número 1 porque ele está desligado. Durante o táxi, quando a gente resolver acionar o motor número 1, antes de acionar, a gente tem que verificar sempre se a manete do motor número 1 está em idle. Beleza? Por quê? Porque se ela não estiver em idle, a gente vai acionar o motor e a gente corre risco de ter um back pressure. O que é um back pressure? É um excesso de pressão, é muito ar nesse duto aqui, porque já vai ter o ar que sai da APU e passa pelo duto até a pack da esquerda, e após o acionamento com o motor com potência, a gente vai ter o ar que sai do motor e passa pelo duto e chega na pack da esquerda. Então a gente tem esse risco de ter um back pressure, que é um excesso de pressão nesse duto aqui. E aí isso pode acabar danificando a APU bleed air valve ou a engine bleed air valve, que são válvulas que controlam e regulam a entrada de ar nesse duto aqui.
e elas ficam aqui após a APU, né? A APU Bleed Air Valve fica aqui após a APU e a Engine Bleed Air Valve fica aqui após o motor, né? Provavelmente a danificada vai ser a APU Bleed Air Valve, porque a potência do motor vai ganhar da potência da APU, então provavelmente a danificada vai ser da APU, e isso daí pode gerar uma série de problemas. Por exemplo, a luz de bleed trip-off pode acender, a luz de APU fault também, beleza? Isso é algo que acontece somente nesse duto aqui, beleza? Porque você tem um ar que sai do motor para PEC e você tem um ar que sai da APU para PEC. Desse outro lado não tem back pressure, porque é um duto que é alimentado somente pelo motor número 2, né? Então dá até para ver aqui no diagrama que o ar gerado pelo motor número 2 passa pelo duto e chega na PEC da direita. Tranquilo, não tem risco de back pressure aqui, porque não tem mais nada linkado aqui nesse duto, beleza? Nesse outro duto aqui, você tem o risco de ter o back pressure, porque você tem o ar que sai da APU, passa por esse duto e chega na PEC da esquerda, e você tem um ar que sai do motor número 1, caso a manete não, caso o motor esteja ligado e a manete não esteja em idle, e passa aqui por esse duto, beleza? Se a manete estiver em idle, não tem problema, não tem risco de back pressure, tranquilo? Beleza? Mas só uma explicaçãozinha rápida sobre o painel pneumático, painel de ar condicionado aqui. Tranquilo? Mas já fizemos todo o scanflow aqui do overhead. E o que a gente vai fazer agora? O Single Engine Before Taxi Checklist. Então, vamos lá. Single Engine Before Taxi Checklist. Generators. Generator 2 is on. PEX auto. Isolation valve closed. Flaps. Flaps 1 green light. 24K. E o trim está em 5.85 units. Flight controls. Full left, full right, neutral, full up, neutral, full down, neutral. Flight controls checked. E ground equipment clear. Então single engine before taxi completed. E aí, pessoal, tem aquela tabelinha, né, que tem no single engine before taxi checklist, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu vou deixar aí na tela para vocês. Então a APU com o motor número 2 ligado, você deixa as PECs em alto, fecha a isolation, todas as duas engine bleeds on e a APU bleed on também. Isso daqui você só vai fazer no single engine taxi out, tá, pessoal? No single engine taxi in você não segue essa tabela, beleza? Então a gente vai iniciar o nosso táxi. Vou ligar a taxi light. E aqui você pode fazer sempre essa verificação, por exemplo, no checklist. Aí você verifica, você está com o flap 1 aqui a green light, e aqui também é flap 1, e na alavanca também dá flap 1. Aí você faz essas verificações e tranquilo. A gente já está pronto para iniciar o nosso táxi. Está com a táxi e pronto. Vou dar potência, né, só com o motor que está ligado, e não vou passar de 40. Ele vai demorar um pouco para arrancar, e olha que eu não estou pesado, né? Eu estou com 6,6 toneladas. E um peso de decolagem aqui é 67,4 toneladas, não é tão leve não. Mas não estou pesado. Aqui o Engine Start Switches eu não vou deixar em contínuos, eu ainda vou acionar o motor. Então não tem necessidade. Agora ele está indo. Tranquilo? E aí, pessoal, eu já ouvi dizer, você não pode realizar single engine se o solo estiver molhado. Isso era algo muito antigo que já não existe mais, então a pista pode estar molhada, pode estar seca, isso daí não tem importância. Você pode fazer o single engine sem problema. Tranquilo? E aí eu não vou fazer o táxi completo não, até a 2.8, vou acionar lá na frente. Não, eu vou acionar logo que eu virar na alfa ali, para não deixar vocês esperando. E aqui, pessoal, a gente já pode fazer também o Before Takeoff Checklist to the Line. Assim que inicia o táxi, a gente pode fazer o Before Takeoff Checklist to the Line. Então vamos lá, o comandante vai pedir esse checklist. Então Before Takeoff Checklist to the Line. Flaps 1 green light. Stabilize the trim 5.85
84 units. Before takeoff, checklist completed to the line. E aí pronto. E aí é isso, é só taxiar. Ingressando aqui na Taxiway Alpha. E aí pronto, o pessoal fica sempre de olho no Autothrottle também. Aqui ele não caiu, mas o PMDG ele costumava pelo menos derrubar esse Autothrottle quando havia uma diferença muito grande de potência entre um motor e outro. Isso não era previsto, né? Não é previsto na real, não acontece. Mas vamos ficar de olho nele aqui. E aí é isso, não vou levar vocês lá até o final. Eu já quero acionar o motor número 1 agora. Beleza? Você não precisa deixar o motor número 2 em idle, tá? E para acionar o motor número 1 é muito simples. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente acionar o motor número 1 e o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: no NG, o warm-up desses motores é de 2 minutos, ou seja, você tem que acionar os motores e aguardar após o acionamento completo desses dois motores 2 minutos para decolagem. No Max, esse tempo é de 3 minutos. Então vocês têm que fazer esse acionamento já antevendo. Olha para o ponto de espera, como é que está o movimento, para que você não chegue lá no ponto de espera e fique lá parado aguardando esse tempo. Beleza? Então tenta dosar e tenta fazer esse acionamento no momento correto aí que você julgar, tendo em vista esses 2 minutos. Tranquilo? Para acionar o motor número 1, a gente vem aqui no overhead. E o que está faltando aqui, né? A gente vai verificar se ele está em idle. Isso daqui é super importante, pessoal. Lembra, se esse motor não tiver em idle, ele vai acionar e pode dar o back pressure. Então verifica a manete em idle, tá? E vamos lá. Aqui para acionar o motor número 1, a PEC da direita a gente vai deixar em alto mesmo. A Isolation Valve em close. A gente só vai fechar a PEC da esquerda. Essas bleeds aqui todas em on. E a gente passa aqui o Engine Start Switch do motor número 1 para GRD. Tá? Vou soltar o cronômetro aqui de novo para marcar 2 minutos. E ele vai começar a rodar, né, a gerar o motor. E a gente fica de olho aqui na N2 para pegar os 25%. 24, 25, passa para idle. E aqui eu vou ligar o cronômetro para ver 15 segundos para a EGT subir. Ah lá, o Autothrottle já caiu, ó. Vou ligar ele depois. Mas tem que ficar sempre de olho, porque às vezes ele pode cair aí no PMDG. Beleza? Aí você monitora, o IGT está subindo tranquilo. E no Max, pessoal, o Max é um pouco mais traiçoeiro, porque o motor demora mais para ligar, vai depender da temperatura do motor e também externa. E você tem um warm-up maior, então tem que tomar cuidado com o Max. Tá? Já vou tirar esse cronômetro daqui. Esse daqui também. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Gerador. Aqui sentido horário, APU bleed off, PEC e isolation. Tranquilo? Agora, APU off, Engine Start Switches em contínuos. Aqui a gente pode tirar aqui a lower DU. Vou ligar o cronômetro para marcar o warm-up do motor número 1 que a gente ligou. A gente não pode decolar antes desse relógio bater 2 minutos. E agora não tem problema a gente dar potência, por quê? A APU já está fora, a APU bleed já saiu, então por esse lado vai ter o ar passando do motor número 1 até a PEC, e do outro lado ar passando do motor número 2
até a PEC da direita, né? E aqui do número 1 até a PEC da esquerda. Então não tem risco de back pressure e aí é isso. Tranquilo? Aqui já nivelei a potência dos dois motores. E aí o que a gente vai fazer agora após o acionamento do motor número 1? A gente vai fazer o Before Takeoff Checklist Below the Line. Então a gente vem aqui, Before Takeoff Checklist Below the Line, Generators. Espera aí que o avião está puxando. Generators on, né? Já liguei. Anti-ice off, APU off and start switches, ambas em contínuos. Espera aí com o avião. Recall checked. E start levers in idle. Então before takeoff checklist completed below the line. E aí é isso, pessoal, estamos prontos aqui para decolagem. Na verdade só esperar aqui os 2 minutos. E é isso, é assim que se faz o single engine taxi out. E agora a gente vai ver como é feito o single engine taxi in, beleza? Que é após o pouso. Approaching minimums. 200. Minimums. Prontinho. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Speed brake is up. Versus normal. Aí pessoal, perceba que eu tô full reverse, beleza? Aqui ó, manual brake, 6 knots, reverso fora. Assim que fechar a concha, fechou. Então liguei o cronômetro aqui para marcar o meu cooldown, beleza? De 3 minutos. A gente vai deixar o avião correr, que eu vou livrar ali na última. Tranquilo? Vou tirar aqui o speed brake e o flap. Livrando aqui na Juliette. E agora a gente só vai esperar bater 3 minutos aqui no cronômetro, beleza? Para marcar o nosso cooldown. Lembrando que se você usar o idle reverse é 2 minutos e meio. E se você usar full reverse, que nem foi o meu caso, é 3 minutos, beleza? Três minutos, ok pessoal? E agora para a gente fazer o single engine taxi in, basta a gente deixar o motor que a gente vai cortar em idle. Ele já está em idle, dei potência no motor número 1, a gente quer cortar o 2. Então deixa a manete em idle do motor que você quer cortar. E após o cooldown, né, após o tempo do cooldown, basta você vir e cortar o motor desejado, que no meu caso é o motor 2. E é isso, ele vai cair, né? Está sendo cortado. E é isso, não tem mais nada a se fazer. Você não precisa ligar a APU antes, né? Antigamente você tinha um procedimento que você ligava a APU antes de fazer isso e precisaria esperar 2 minutos para ligar a APU após o pouso, né? Agora não, agora você pode ligar a APU em qualquer momento após o pouso. Os 2 minutos o que você vai precisar esperar vai ser para ligar a APU bleed após botar a APU na barra. Mas para fazer esse single engine taxi in, basta você esperar o cooldown, 2 minutos e meio idle reverse e 3 minutos para full reverse, e cortar o motor e deixando ele em idle, beleza? E aí você taxia com outro motor, tranquilo? Tamo junto pessoal, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, beleza?